Boa noite. A Poesia dos Inconfidentes. Com este título, a editora Nova Aguilar coloca no mercado editorial toda a poesia de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Obra organizada por Domício Proença Filho, escritor e professor. Domício Proença Filho é livre docente e doutor em literatura brasileira, professor da Universidade Federal Fluminense. Domício Proença é também poeta, ficcionista e promotor cultural. Tudo bem com você, Domício? Tudo bom, Elton. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Elton. E agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, inicialmente, às suas ordens. Nós é que agradecemos sua presença. Domício, e aí, como é que surgiu o projeto de organizar essa obra fantástica, Poesia dos Inconfidentes? O projeto nasce de uma solicitação de Maria Isabel Lacerda, que é a editora da Nova Aguilar, pediu um projeto exatamente nessa direção, né, sobre juntar num volume da coleção, um volume amplo, como são todos os volumes da coleção de literatura da Nova Aguilar, um projeto que juntasse a totalidade da obra dos poetas inconfidentes, o Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Então, feito o projeto, eu imaginei que tinha que ter alguma coisa de diferente, né? A diferença estaria, primeiro, em encontrar alguma coisa de novo em alguns desses textos, se fosse possível, e, do ponto de vista crítico, talvez a novidade tenha sido o achado de estabelecer um diálogo crítico entre os textos canonizados pela historiografia literária e textos inéditos de especialistas, de professores e críticos atuais. Por outro lado, as notas enriquecedoras do texto, esclarecedoras do vocabulário e da própria fixação. É uma edição comentada. Não chega a ser, nem pretende ser, uma edição crítica. Pretende ser uma edição comentada para facilitar o acesso do grande público, do leitor comum, ao texto desses poetas. Texto importante como fundação, como textos fundadores de literatura brasileira e mesmo de contribuição para a criação do nosso imaginário, da nossa sensibilidade, né? Vi por aí. E o projeto estabelecido, mãos à obra, e 2 anos de trabalho. E como é que foi o critério? Por que critérios você se pautou ao fazer essas seleções? Por exemplo, vem textos da professora Melânia, professora Letícia Malar. Como é que foi isso? O critério foi buscar professores que realmente já tinham trabalhado, estavam trabalhando sobre a matéria, sobre a poesia dos Inconfidentes, né? Felizmente, eu conhecia o excelente trabalho da Melânia, que é uma pesquisa de longos anos na busca da fixação do texto do Cláudio, né? Em continuação ao trabalho ao trabalho do professor Rodrigues Lapa, e a Melânia teve um gesto magnânimo, um gesto de altíssima cortesia, que foi ceder, né, para a publicação texto inédito. O texto inédito de sua pesquisa. Realmente é um texto revelador, como verão as pessoas que lerem o livro. Por outro lado, a Letícia havia trabalhado sobre a Alvarenga Peixoto, eu conhecia o trabalho da Letícia nessa área, e a Lúcia Helena havia trabalhado sobre o Cláudio Manuel da Costa. As cartas chilenas tinham no Paulo Pereira, do Rio de Janeiro, um especialista, entre muitos, né? O historiador deu um pouco mais de trabalho para encontrar, foi curioso isso. Não, foi curioso porque os historiadores que eu consultei, no sentido de apresentarem um painel da Inconfidência, relutaram muito. Eu tive várias recusas, as pessoas, não sei, a Inconfidência parece que é um tema que provoca algum problema na área da história. Então houve alguma dificuldade e finalmente o Luciano aceitou e o trabalho foi feito. Quer dizer, então, essa questão de associar, né, o texto a uma perspectiva crítica em que há uma perspectiva diferente aliada à perspectiva anterior, parece que dá ao leitor uma visão bem atualizada da questão da poesia deles. Eu acho isso importantíssimo. Esse foi, a meu ver, um dos achados. E para colocar algum adorno, colocar um champignon no livro, nós acrescentamos também
as notas, evidentemente, e a bibliografia sobre a Inconfidência, a cronologia de vida e obra dos Inconfidentes, para trazer a presença da vida e possibilitar a comparação entre fatos de vida e criação literária. E assim a obra envolveria a relação entre história, literatura, biografias, né? Eu acho que dá bem a medida, né, da inter-relação multidisciplinar da criação literária, em primeiro plano, evidentemente, da criação literária. E também entendi que devia acrescentar, e a sugestão foi uma felicíssima sugestão, aliás, da Letícia Malá, de acrescentar as inquirições, o relato, trazer para o livro o texto da inquirição dos autos de Devassa, da inquirição dos três, envolvimento. Isso dá bem a medida do envolvimento deles na Inconfidência, pelo menos a partir desse documento, e possibilita verificar em que medida essa prisão, essa situação em que eles estavam se reflete ou não no texto literário. Então, essa foi a ideia. E é um trabalho, viu, Elton? É um trabalho, eu fico muito feliz de falar dele, porque é um trabalho coletivo. Quer dizer, ele resulta de um trabalho coletivo, obra de muitas mãos. Quer dizer, eu considero que o meu papel aí foi apenas organizar a ideia, juntar a ideia num projeto e contar com pessoas excepcionais que tornaram realidade o livro. Assim como nós pressupomos que a Inconfidência Mineira tenha sido um movimento de muitas mãos, mas a cabeça que rolou foi só do Tiradentes. É do Tiradentes. E nesse caso eu espero que não role nenhuma. Não seja a sua, né? Ótimo. Não, muito pelo contrário, nós inclusive pedimos à professora Melânia Silva de Aguiar, escritora e professora, para dar um depoimento a respeito dessa participação dela. Vamos ver? Ela é uma grande responsável. Essa edição dos Poetas Inconfidentes, da editora Nova Aguilar, que acaba de sair, ela contém a primeira edição completa da obra de Cláudio Manuel da Costa desde 1903. Neste ano, João Ribeiro publicou uma obra completa de Cláudio Manuel da Costa, mas, evidentemente, não figuram aí vários poemas de Cláudio que estavam esquecidos, perdidos mesmo em arquivos portugueses, ou então em revistas antigas, né, já fora de circulação. Essa edição pretende resgatar esses poemas, né, pretende corrigir essa falha histórica, e nós temos então um grande número de textos que foram acrescentados à obra de João Ribeiro, ao que havia na obra de João Ribeiro. Entre esses poemas nós vamos encontrar o culto métrico, o monúsculo métrico, as poesias manuscritas, que fazem parte de um manuscrito aqui de Minas Gerais, da família Musi, que serviu também à impressão, e alguns versos inéditos do poema Vila Rica, localizados no manuscrito da Biblioteca Nacional de Lisboa. Neste manuscrito figuram esses 84 versos que não constam das primeiras edições e dos outros 9 manuscritos que nós localizamos em bibliotecas de Minas Gerais, do Rio e de Paris. Portanto, essa edição, que é altamente comentada, ela tem mais de 800 notas de comentário, ela busca corrigir essa falha e elucidar trechos obscuros deste poema Vila Rica e de toda a obra de Cláudio Manuel. E as variantes mais significativas estão também aí apontadas, apesar de não se tratar aqui de uma edição crítica, mas baseada nos critérios de uma verdadeira edição crítica. Pois é, Domingos, esse depoimento dá uma ideia da dificuldade do trabalho. Você gostaria de comentar essa? A fala da Melânia mostra aquilo que eu dizia no começo, né? A novidade, uma das grandes novidades dessa edição. E eu acho que esse trabalho da Melânia representa uma contribuição das mais importantes para o resgate, como ela mesma diz, da obra do Cláudio. Quer dizer, deu-se a Cláudio, em alguns casos, deu-se a Cláudio o que era de Cláudio, e que era atribuído, em alguns casos, ao Gonzaga, né? A edição do Vila Rica, me parece, também possibilita comparações, possibilita vários estudos, há uma nova visão do poema, e eu acredito que realmente a edição possibilita que se conheça o grande poeta que Cláudio Manuel da Costa era, o grande sonetista que é Cláudio Manuel da Costa, que de certa maneira fica um pouco ensombrecido
pela popularidade Tomás, das dezenas de edições Marília do Tomás Antônio Gonzaga, né? Graças talvez à sedução do amor de Marília e por Marília. Eu creio que a edição vai possibilitar que se veja, que se perceba a beleza da poesia do Cláudio. Okay. Não diria exatamente a mesma coisa da poesia do Alvarenga. Agora, Domingos, eu queria pegar uma outra carona em outro texto para falar também da atualidade da obra, que é um vaticínio, uma profecia do próprio Tiradentes. No inquérito, ele dizia, num dos autos, ele dizia o seguinte, que ele havia de armar uma meada tal que em 10, 20 ou 100 anos se não havia de desembaraçar, pois já estão aí 200 anos. Como é que você vê essa... É verdade, né? O tecido continua bastante emaranhado na área da história. Mas aí eu vejo de uma forma distinta, sem discutir, sem entrar no mérito da história, até porque a história está em questão na nossa contemporaneidade, né? A história acaba sendo reduzida à sua condição de linguagem relativizada nos tempos que correm. Mas eu não entraria por aí. Eu diria que esses homens fizeram história, no caso dos 3 poetas, fizeram poesia, né? E eles passaram, nesse particular, a habitar o território do mito. E é nesse território da mitificação que eles passam a integrar o imaginário brasileiro, que eles passam a corresponder a uma expectativa, a um sentimento nacional, uma vinculação a uma tradição, uma vinculação com a liberdade, a uma tradição de luta pela liberdade, de democracia, etc., que passa a incorporar o próprio modo de ser nosso, brasileiro. Então, nesse sentido, a relativização do fato histórico, a discussão sobre o fato histórico, que eu acho que é necessária e que precisa continuar e que, afinal de contas, se se chegar a alguma conclusão mais objetiva sobre os motivos reais que levaram os inconfidentes à conjura, se chegar à realidade daqueles fatos históricos, que eu acho muito difícil, porque como chegar ao que realmente se passava na cabeça dos conjurados, né? O que se passava na cabeça de Tiradentes, né? Com pouquíssimos registros da questão histórica. Né? Até porque, segundo uma das versões, não se escreviam os planos. Exatamente. Era na medida de segurança. Medida de segurança. Escrever era um risco. Era um risco. E também, segundo versões da história dos Inconfidentes, eles combinaram que a negativa era a palavra de ordem se o plano não fosse exitoso. Quer dizer, então, havia uma série de atitudes estratégicas, né, previstas que dificultam a interpretação e a compreensão do fato enquanto história. Mas o fato enquanto transfigurado, mitificado, incorporado ao nosso imaginário e transformado em símbolo de uma luta pela liberdade, de uma afirmação pela liberdade, eu acho que isso aí ficou, isso é permanente e valida, né, todos os estudos, todas essas conclusões sobre a Inconfidência. Até porque a questão da motivação histórica para o movimento é controversa, certamente. Nós heroicizamos. Claro. Né? A questão, como é que você vê esse lado do herói e as motivações, por exemplo, os endividamentos dos inconfidentes, coisas assim, como é que você vê essa, essa é a questão difícil. Certamente esse lado também deveria estar presente, né? Essa opinião é totalmente pessoal, né? Certamente que os interesses estariam presentes. Mas, por outro lado, em alguns deles, pelo menos naqueles que lideravam, não diria, talvez, o Tiradentes é uma figura bastante difícil de você compreender e caracterizar, né? Até porque existe aquela história de que foi preterido nas promoções, né? Na carreira, por outro lado, era um visionário. Mas havia gente de ideias, havia homens de ideias, havia advogados, havia religiosos que estavam atentos àquilo tudo, que de certa maneira, embora não estivessem diretamente envolvidos com a ação prevista, faziam parte de toda a mobilização que estava se fazendo naquele momento, na direção de uma tomada de posição de liberdade, de afastamento, enfim, dentro de um princípio que acaba se tornando mitificado como luta pela liberdade. Eu vejo assim, quer dizer, é claro que ao heroicizar, ao mitificar, se perde muito da concretude do real, né?
Mas isso se dá com todos os fatos históricos. Ok. Para o telespectador que está ligando a televisão agora, Vereda Literária está conversando hoje com o escritor e professor Domício Proença Filho. Domício, a respeito dessa questão da história, para mostrar inclusive a importância histórica da obra, nós fomos ouvir o depoimento do historiador Francisco Iglesias. Vamos ver? Vamos ver. E muito bem visto, né? Porque aí tira muito da minha responsabilidade, que eu não sou historiador. Então vamos lá. Parece-me da maior importância a edição feita pela Nova Aguilar do livro chamado A Poesia dos Inconfidentes, porque se reúne aí a obra de 3 poetas importantes que se ligam intimamente, não só pela temática, como pela linguagem que usaram, por terem vivido na mesma época, por terem sido amigos, companheiros, e pelo fato de estarem ligados também a um movimento político, a um movimento sedicioso, que é a coisa mais importante que existe na história de Minas Gerais, a famosa Inconfidência. Ademais, esses autores foram pobremente editados em vida. E hoje, rarissimamente, se encontra um exemplar do Tomás Antônio Gonzaga, das Liras, são 3 partes. Um exemplar da primeira edição das obras completas, das poesias do Cláudio, que é de 1768, é uma realidade bibliográfica. E por isso os leitores, na sua totalidade, têm um acesso muito difícil a essas obras. O Alvarenga Peixoto nem chegou a publicar livro, ele não publicou obra e por isso mesmo o que se conhece dele é muito menos, é uma parte muito menor relativamente aos seus companheiros Gonzaga e sobretudo relativamente ao poeta Cláudio Manuel da Costa. Ora, os 3 são 3 grandes nomes na história da literatura brasileira e que marcaram não só a vida literária através de uma criação artística muito importante, como também pelo fato de estarem ligados, pelo fato de terem estado ligados ao movimento conspiratório que foi a Inconfidência, que é o fato mais importante da história mineira do fim do século XVIII, e eu diria mesmo que é a coisa mais importante que houve na história mineira desde o princípio até os dias de hoje. Pois é, Domingos, um depoimento sem dúvida muito favorável ao a todo o trabalho. E que, inclusive, nos alegra muito, né? E é uma dessas coisas que gratifica, né? Por todo o esforço, ouvir a palavra de um mestre, como Francisco Iglesias, né? Nesses termos. Falou o mestre, eu não tenho nada mais a dizer e fico muito agradecido ao professor, né? Por suas palavras, né? E espero que realmente as pessoas percebam a importância que ele acaba de assinalar, né? E vejam no livro também esse outro lado, né? O lado dos poetas que fizeram história. Ok. Bom, o livro terá um lançamento, daqui a pouco eu volto a falar desse lançamento, no dia 30, né, em Ouro Preto. Ouro Preto, é verdade. Então nós também vamos ouvir um depoimento do prefeito e poeta Ângelo Osvaldo a respeito do significado desse lançamento para a cidade do Ouro Preto hoje. Vamos lá? Vamos lá, perfeito. Iluminado pelo ouro das Minas Gerais, o século XVIII é o grande tempo da construção cultural do Brasil. A nossa cultura nasce das vilas do ouro no século XVIII. E esse período tão rico, tão esplendoroso, nos deixou um legado esplêndido, a começar pelas cidades do ouro, entre as quais se destaca Ouro Preto, hoje patrimônio cultural da humanidade. De uma certa forma, nós temos um acesso fácil a essas grandes vertentes que vêm do período setecentista. A grande música do século XVIII, que está sendo gravada, a grande obra escultórica dos entalhadores, dos escultores do século XVIII, as igrejas barrocas, a pintura de Manuel da Costa Taide, a obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e dos outros grandes autores do período, relativamente nós não estamos longe desse legado. Mas nos faltava um acesso mais fácil, mais rápido e um acesso também marcante à obra dos grandes poetas do século XVIII, que vão completar esse variado elenco de produções culturais daquele período da mineração. Por isso eu vejo como uma obra que faltava, como alguma coisa essencial e fundamental, que chega na hora certa, essa reunião, nessa edição primorosa dos 3 grandes poetas da Inconfidência,
Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Pois é, Domício, até aqui nós conversamos com Domício Proença Filho, organizador de poesia dos Inconfidentes. Mas você é também autor de uma poesia sobre a Inconfidência, que é o trabalho oratório dos Inconfidentes. Verdade. Nós vamos então agora fazer um percurso sobre esse trabalho nos caminhos de Ouro Preto. Vamos lá? Vamos lá, com muito prazer. 6 bravos na madrugada escondida de Vila Rica. Dezembro o mês, 1788 o ano. 6 homens na casa da Rua Direita e os sonhos de libertação. A conjura adeja no ar de Minas. Os homens tecem planos costurados com a palavra dita. Não escrevem, que escrever é sempre um risco. O ouro azedo da derrama choca os ovos da conjura. Há uma ideia de pátria pairando no ar de Minas e na cabeça dos homens. E uma bandeira abrigada nas salas da Inconfidência. Mas a força da conjura não consegue romper as paredes da mansão da Rua Direita para aninhar-se no espaço esperado por toda a gente. E ceifa-se o movimento. Na lâmina do corte, a traição. O traidor, Joaquim Silvério dos Reis. Por 400 dinheiros, uma bandeira apagada. Por 400 dinheiros, mais um fidalgo na corte, a fé, a honra traída, o hábito da ordem de Cristo e a palavra enxovalhada. Por 400 dinheiros, a amizade esquecida e a palavra empenhada. Por 400 dinheiros, preço da pátria adiada. 18 de abril de 1792. 9 os juízes. Presentes o vice-rei, a igreja por seus padres, a guarda fortemente armada. E os réus, frágeis, acorrentados. 18 horas de tensão e as palavras agudas e a sentença. A forca, a decapitação, o esquartejamento. De repente, a clemência. Todas as penas comutadas em banimento, menos uma. A de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. No pátio jaz o patíbulo e a corda. No ar, esponjas de fel. Nas esquinas do tempo, a cal e as cruzes de sangue, o sal, a mão do carrasco. Abril, 1792, 21, o dia. Na escolta, os homens do vice-rei, a plateia, o povo e a cidade. Segue o alferes, alva a sua veste. A luz do sol, prelúdio da estação prestes a inaugurar-se. E o réu sobe. A mão rápida do verdugo cumpre a missão. A corda jungida ao pescoço forceja a morte. Os pés do carrasco sobre os ombros do mártir consumam o sacrifício. Plantado o corpo nas estradas das Minas Gerais, cabeça, tronco e membros, e a terra salgada nas estradas de Minas, e o corpo partido, raiz, nas estradas de Minas. 8.000 assinaturas pedem ao príncipe que fique. E Pedro permanece. Para o bem de todos e felicidade geral da nação. Instala-se um conselho de procuradores nas províncias. A situação é tensa como a corda de uma forca. A metrópole exige o retorno do regente e a dissolução do conselho. Não é obedecida. A separação não vale mais que um átimo de tempo. E a 7 de setembro, com um brado definidor, independência ou morte. Um grito plantado em 1789. Um grito enforcado, mas sempre renascido e presente na essência da gente brasileira. Por trás das 7 cabeças, passadas as 7 portas, 7 colinas de prata, 4 palavras 70 vezes 7 proferidas, 7 sinos repicando no templo rude do tempo. Libertas que sera tamen.
Excelente, Domício. Agora, a última pergunta do programa, nós pedimos ao professor, escritor Aldemar Taranto Goulart, que a fizesse para você. Vamos ouvir? Vamos. Então, vamos lá. A pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Domício é a seguinte. Eu me lembro de que Cecília Meirelles, numa entrevista, quando ela justificava a criação do seu romanceiro da Inconfidência, dizia que achava que havia necessidade do suprimento de uma lacuna. No entendimento de Cecília Meirelles, teria havido uma lacuna no sentido de que, apesar de a Inconfidência ter sido pródiga no que diz respeito à presença de poetas, nenhum deles teve a ousadia de escrever explicitamente sobre os problemas da época. E ela então dizia que isso evidentemente teria ocorrido em virtude da dura repressão que acontecia naquela ocasião, e ela então, ao reescrever essa história através do seu romance da Inconfidência, como que estaria suprindo uma lacuna. O que a gente percebe é que hoje existe também uma tendência de um interrelacionamento entre história e literatura. E no que diz respeito à Inconfidência, especificamente, nós temos aí o Sebastião Martins escrevendo A Dança da Serpente, o Antônio Barreto escrevendo A Barca dos Amantes, o Assis Brasil escrevendo o Tiradentes, o Pascoal Mota escrevendo Eu, Tiradentes, além da Cecília Meirelles, com o Romance da Inconfidência, e do próprio Domício com o Oratório dos Inconfidentes. O que eu queria saber, professor Domício, é o seguinte, nós temos 3 segmentos aí. Nós temos um segmento histórico, temos um segmento literário, que é a produção dos poetas da Inconfidência, e temos agora um terceiro segmento, que é a produção desses escritores que estão escrevendo sobre esse segmento histórico ou sobre os próprios poetas da Inconfidência. Eu gostaria de saber até que ponto isso representaria a possibilidade de uma redescoberta da Inconfidência e mesmo de uma descoberta de aspectos desconhecidos da Inconfidência, uma vez que a literatura pode, através de uma visão crítica, preencher aquelas lacunas a que Cecília Meirelles se referia. Meu caro Aldemar, uma bela pergunta, muito obrigado. Acredito que é óbvio que essa retomada do tema da Inconfidência, seja enquanto perspectiva mitificada, enquanto perspectiva histórica, provocará necessariamente uma revisão e até um resgate deste fato histórico, que vai permitir que a Inconfidência seja reexaminada, seja reavaliada, né? É claro, dentro da relatividade de um exame da história, sobretudo questionada hoje, como todos nós sabemos, sobretudo você, o especialista que é. Mas eu quero crer que essa retomada do tema da Inconfidência é bastante importante. E quero também acrescentar que tem uma pesquisa de quase 60 autores que, desde a segunda metade do século XIX, escreveram de alguma forma sobre a Inconfidência. E é bastante curioso que a presença da Inconfidência está tão arraigada no imaginário nacional que as letras dos sambas enredos da escola de samba provam a evidência, né? Um fato que, aliás, é um fato provado até pela mitificação e pelo aproveitamento, pelo menos em 5 sambas enredos que eu conheço, e mais ainda, há pelo menos, até onde eu pude pesquisar, 5 folhetos de cordel centrados na Inconfidência. Quer dizer, claro que haverá muito mais material. Ou seja, a Inconfidência é um tema presente e essa retomada pela literatura vai possibilitar realmente uma reavaliação e um resgate. Muito obrigado por sua pergunta, que me possibilitou reouvi-lo. Ok. Domício Proença Filho, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja-lhe mais sucesso e pretendemos estar juntos com você no lançamento do livro em Ouro Preto no próximo dia 30. Muito obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você em Minas Gerais. Obrigado. Até a próxima semana. Muito obrigado.